Na anterior legislatura não houve uma única reunião. É sobre o estado da Justiça que falamos a partir de agora. São convidados da SIC Notícias o Rui Cardoso, secretário-geral do Sindicato dos Magistrados, do Ministério Público, Manuel Ramos Soares, secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Carlos Anjos, presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Investigação Criminal, e Luís Filipe Carvalho, advogado e comentador da SIC para a área da Justiça. Boa noite a todos. Luís Filipe Carvalho, comece por si e por esta notícia da reunião da manhã do Conselho Consultivo da Justiça, um órgão que não reúne há vários anos e do qual parece que os ministros anteriores não precisaram. Este precisa, isto diz-nos o quê? Bom, que nós temos mais um ministro tipicamente político, apesar da sua formação jurídica, e que vai tentar, nesta área, que é uma área muito sensível, encontrar consensos. A Justiça hoje carece de muitos consensos, carece, acima de tudo, de que a tensão baixe um pouco, que haja lugar a um debate profundo, que não seja nos corredores e na praça pública, mas nos locais certos, e eu penso que é uma medida política adequada estar, enfim, a fazer essa primeira reunião de um órgão consultivo. É evidente que nós não podemos ter grandes expectativas de uma reunião como esta, é mais uma reunião política e não tão técnica, penso até que não haverá propriamente uma ordem de trabalhos, mas é um órgão importante que esteve adormecido, como disse, este tempo todo, e numa área, num setor onde há tantas tensões, até mesmo internas e externas, para com o poder político, para com o poder legislativo, para com o poder executivo, é bom que este seja um sinal claro, uma espécie de fumo branco, para que saia daqui um novo ar para os próximos anos. Vamos ver qual depois poderá ser a eficácia disso. Já houve várias tentativas nos últimos anos, o próprio Congresso da Justiça foi iniciativa da Ordem dos Advogados, tudo acaba por ficar a meio caminho. Vamos ver se este órgão consultivo, acima de tudo, é institucionalizado, para ir sendo um observatório institucional de acompanhamento daquilo que podem ser e que são já conhecidos como os principais entraves da Justiça. Porque o diagnóstico está mais do que feito. Acha que é positivo que o Ministro tenha a preocupação de ouvir todos os agentes do setor da Justiça? Acho muito positivo. Isso passará não só por reuniões de trabalho com cada uma das partes, que serão seguramente mais profícuas, mais profundas, mas essencialmente depois também é importante sentar todos à mesma mesa para que todos conheçam as propostas dos demais e assim seja mais fácil estabelecer o diálogo, não só digamos, entre uma das partes e o Governo, mas entre todas as partes e procurando, na medida do possível, o consenso, quando for possível, não sendo o consenso, pelo menos o diálogo. E pelo menos reformas ou ajustes que depois não venham a entrar em funcionamento sobre a crítica de toda a gente. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Pois, vamos ver, o Conselho Consultivo vai discutir políticas, não vai discutir casos concretos, nem processos. Essa circunstância de, durante vários anos, não ter havido reunião desse órgão, que é um órgão que está previsto na Lei Orgânica do Ministério da Justiça, a única conclusão que se pode retirar daí é que o Governo, na anterior legislatura, não estava interessado em obter consulta de quem trabalha na área. E em várias das reformas que foram feitas, de facto, elas apareceram no sistema de justiça como se os agentes do sistema fossem inimigos das reformas, e isso não é verdade. Os agentes de justiça são a favor das reformas, evidentemente querem ser ouvidos nas reformas porque consideram que têm alguma coisa a dizer nas reformas. Este início de legislatura no Ministério da Justiça, com a reativação de um órgão que é importante, parece-me também de salientar como um aspecto positivo. A notícia que temos do que vai ser feito nesta primeira reunião é de que o Ministro da Justiça vai ouvir todos os agentes da Justiça e tentar perceber que tipo de projetos de agenda têm para as respectivas áreas. Carlos Anjos. Eu estou de acordo que aquilo foi até agora. Acho que um dos principais problemas que aconteceram no passado, e principalmente nos últimos 4 anos, foi exatamente o ter havido um Ministério da Justiça que decidiu a política do Ministério de costas voltadas para quem trabalha na Justiça. E, portanto, as reformas foram feitas de fora para dentro, como se quem trabalha na Justiça fosse inimigo e não quisesse implementar esse tipo de reformas, e acima de tudo foram reformas que foram feitas de uma forma
que se sabia, quem trabalha na Justiça sabia que eram impraticáveis. Não porque elas sejam más, mas até porque o país não tinha condições, não tinha meios para que elas fossem aplicadas. E, portanto, o resultado que nós tivemos 2 anos depois da reforma ser aplicada, se regressarmos, se fosse possível regressar a fita do tempo atrás, foi exatamente aquilo que todos nós tínhamos dito à data. E, portanto, andámos 2 anos aqui um pouco todos agastados uns com os outros e a falar mal e a dizer mal desse tipo de reformas, quando viemos a chegar às conclusões, ou seja, ao ponto de início. E penso que isso é que foi um erro crasso do Governo, como noutras matérias, não só na Justiça, infelizmente, mas era necessário que este Governo entrasse ou este Ministro da Justiça com uma vontade reformista, mas uma vontade reformista que consiga congregar todos aqueles que trabalham na Justiça e não afastá-los e ir buscar as ideias fora, por vezes sabe-se lá onde. Do ponto de vista da investigação criminal, consegue identificar o principal problema com que os profissionais desta área se debatem todos os dias? É difícil porque eu acho que nós temos vários problemas, mesmo do ponto de vista legal. Temos problemas que têm a ver com... Eu tinha que lhe pedir que não fizesse uma lista total. Não, vou tentar fazer duas. Temos um problema que tem a ver com a questão própria do Código de Processo Penal, que é demasiado pesado para a investigação criminal, e depois temos um problema do próprio Código de Processo Penal que tem a ver com a morosidade da Justiça. Ou seja, tudo aquilo que é feito no inquérito, eu julgo que é um dos grandes problemas que nós temos em termos de morosidade, não é nada aproveitado, ou muito pouco é aproveitado em sede de julgamento. E, portanto, os processos amontoam-se e nós fazemos inúmeras diligências que depois, quando chega a tribunal, têm que ser todas repetidas e não têm nenhum tipo de validade, ou seja, nem tão pouco os arguidos ou as testemunhas podem ser confrontados com grande parte daquilo que é produzido no inquérito. E, portanto, dá-nos a sensação, muitas vezes, que todo o trabalho que nós fazemos na investigação é um pouco uma perca de tempo, percebe? E, portanto, acho que ganhava-se muito, do ponto de vista, em termos principalmente da morosidade da Justiça, ganhava-se muito se conseguíssemos conciliar as garantias todas de defesa dos arguidos e, ao mesmo tempo, tudo o que é das próprias testemunhas, quando prestam declarações, e conseguir congregar isso com algum aproveitamento disso em sede de julgamento. Penso que ganhávamos todos, escusavam de se estar a repetir diligências inúteis. Isso implicava mais meios para que as investigações não ultrapassassem prazos? Eu penso que não. Eu acho que os meios são necessários. Todos nós nunca vamos ter os meios ideais. Mesmo os países onde a investigação criminal é mais desenvolvida e tem mais dinheiro, eles queixam-se tal e qual também de falta de meios. O problema é que eu acho que mesmo com os meios que temos, nós tínhamos muita obrigação em os poder rentabilizar mais. E nós temos, claramente, do ponto de vista legal, umas entropias no sistema que claramente têm que ser resolvidas. E enquanto isso não for resolvido, dificilmente a qualidade do trabalho será melhor. Nós falamos muito do caso Madoff, que foi resolvido com grande rapidez. Em julgamento foram ouvidas 3 pessoas, 2 arguidos e Madoff. Em Portugal, se nós recordarmos alguns casos dos mais simples, vimos quantas pessoas são ouvidas. E, portanto, a nossa justiça não foi pensada para ser célere. E, portanto, não podem pedir celeridade a algo que foi pensado para andar devagar e devagarinho. Dr. Rui Cardoso, do ponto de vista da magistratura judicial, consegue apontar o principal problema? Do Ministério Público. Sim, claro. Nós, os magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, nós somos os principais aplicadores do direito. E a nossa principal ferramenta na construção do direito, na aplicação do direito ao caso concreto, são as leis. E esse é o nosso grande problema. É um problema conhecido por todos e que nos últimos anos se agravou drasticamente. As leis sucedem-se, repetem-se, são contraditórias entre si. Sobre o mesmo assunto, há leis aprovadas no espaço de um ano, por exemplo, 3 leis num caso, que são todas contraditórias entre si, que criam aos aplicadores grandes problemas jurídicos, mas problemas que se refletem no caso concreto, refletem-se essencialmente nas pessoas que estão dentro de cada caso concreto, que criam problemas no funcionamento de toda a máquina judicial e depois somos nós a face visível da justiça, quando funciona bem, mas também quando funciona mal, principalmente quando funciona mal, é que olham para nós e olham para nós não tendo nós, rigorosamente, qualquer culpa no estado das coisas. E na realização das leis, quando surgem situações que vos provocam esse contraditório, que leva provavelmente à nulidade, isso parece, em termos de culpa, é incompetência ou há
na sua visão, sim, alguma intencionalidade na forma como as coisas... Ignorância, desconhecimento dos resultados que certas leis vão ter não pode ser. Porque quer nós, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, quer a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, nós sempre apresentamos pareceres sobre os grandes diplomas. E alertamos logo para aquilo que vai acontecer. Olha, isto está errado por isto é contraditório com aquilo, há que harmonizar com aquela outra norma, esta alteração vai ter estas consequências. E o Código de Processo Penal é muito falado, mas infelizmente, grande parte, digamos, no caso do sindicato, tudo aquilo que o Observatório vem referir, nós referimos na altura, alertámos, fizemos parecer, fomos ao Parlamento ser ouvidos pela primeira comissão e aí eu tive... Eu estava lá, eu falei sobre o Código de Processo Penal, na presença dos deputados, alertei para muitas daquelas coisas, alertei até para os lapsos materiais e erros mesmo de escrita, incongruências que estavam na lei e nada foi corrigido. Nós tivemos duas declarações de retificação da lei que alterou o Código de Processo Penal. Uma delas é mais extensa que eu tenho conhecimento, de retificação, que eram várias páginas do Diário da República de retificação, porque nem os erros materiais foram corrigidos. Ou seja, nós estamos sempre de boa fé nisto, como partes interessadas em construir um direito melhor. Sinceramente, ou não nos ouvem, ou então, deixe-me fazer a próxima pergunta, que é, na sua observação ao longo dos últimos 2 anos, houve pessoas que beneficiaram da forma como foi realizado o Código de Processo Penal? Dessas incongruências que apontou, houve pessoas em concreto que beneficiaram? Há uma alteração que para mim é paradigmática, e eu vou dizer aqui aquilo que já disse também na SIC noutras ocasiões, que é a questão do segredo de justiça. O segredo de justiça, a alteração do segredo de justiça é apresentada como sendo essencial a que o processo ficasse mais célere, para que as prisões preventivas fossem mais reduzidas, também foram reduzidos os seus prazos, e nós sempre dissemos do início que não era por haver uma redução dos prazos do segredo de justiça que as investigações iam ser mais céleres, porque não era possível. Era possível fazê-las mais céleres, com mais perícias, podendo ter perícias, em vez de demorar um ano, se demorarem um mês, há muitos inquéritos que nós concluímos num mês. E isso não se passou. O abrir o segredo, o processo, fazendo findar o segredo de justiça, antes de estar concluída a investigação, não o faz andar mais depressa, pelo contrário, porque serão chamadas mais pessoas para dentro do processo que, tendo conhecimento do que nele está, podem recorrer aos expedientes que a lei permite para começar a impugnar atos, criar incidentes, ou seja, travando a marcha do processo. Eu costumo ter esta imagem. Na investigação vai num carro muito velho. E exigem-nos mais velocidade. Não nos dão um carro melhor, não nos dão mais. O que é que nos fazem? Põem mais uma pessoa dentro do carro, para ele ficar mais pesado. A imagem acho que é óbvia. Luís Filipe Carvalho, do seu ponto de vista. Eu penso que aquilo que são o grande entorpecimento da justiça tem a ver com a gestão e com a eficácia. É com alguma satisfação que vejo, não só no programa do Governo, mas como também em alguns programas eleitorais de outros partidos, finalmente essa grande preocupação. Nós temos um paradigma à volta da gestão e da eficácia. O ideal era nós pararmos com esta produção legislativa. Pararmos durante 2 anos, e se for necessário, ou mesmo até durante 4. E pôr os políticos, fundamentalmente o Poder Executivo, a trabalhar o sistema, a pôr o sistema a funcionar. Eu costumo dar 2 exemplos. Nos hospitais nós vivíamos uma situação absolutamente caótica há 10, 15 anos atrás. Foi introduzida a carreira do administrador hospitalar e as coisas mudaram substancialmente. Mas há um exemplo mais recente, que é com a administração fiscal. Nós tínhamos uma administração fiscal quase de terceiro mundo. E num prazo relativamente curto, 5, 7 anos, 8 anos, a administração fiscal hoje até funciona bem demais. Se nós compararmos aquilo que é o funcionamento de uma investigação criminal em crimes fiscais com aquilo que é essa mesma investigação nos crimes comuns, hoje a administração fiscal tem mais armas, não só legislativas, mas acima de tudo de eficácia, para conseguir realizar o seu trabalho. Ora, nós na Justiça não conseguimos olhar para estes 2 exemplos, não conseguimos ter medidas acertadas na gestão e na eficácia, e aquilo que vemos são verdadeiros tiros no pé. Eu dou-lhe 2 exemplos. As férias judiciais, que prejudicaram gravemente os advogados, principalmente aqueles advogados que não têm tanta estrutura e capacidade de conseguir dividir o trabalho. Que vantagens é que isso teve para a eficácia do sistema judicial? Nenhumas.
nenhuma vantagem. Mas não foi só para os advogados, foi para os magistrados também. Foi para os magistrados do Ministério Público, para os magistrados judiciais. Outro exemplo que costumo dar é a ação executiva. Nós temos ali uma forma de processo que deveria ser atacada, que aquilo que carece não é tanto de invenções legislativas, é encontrar o tom certo para conseguir resolver paletes de processos que estão por executar o direito. E não conseguimos. E, de facto, não sei se não é só falta de um sistema informático, não é só falta... É que isto, a gestão de eficácia é quase como que transversal, que também nos atinge a nós, naquilo que é a formação das profissões jurídicas. Os magistrados, os funcionários judiciais, os advogados. Discute-se há muito tempo se deve haver ou não um tronco comum para essa formação. Também isso é gestão de eficácia, não só de meios, mas também de uma certa aproximação numa fase, que é uma fase crucial de início de carreira, que depois vai ter repercussão, alguma repercussão, naquelas relações menos simpáticas que vamos vendo durante a carreira. Mas há muito mais exemplos. A contingentação de processos é uma coisa que se fala e que também tem a ver com a gestão de eficácia. E aquilo que nós vemos é que sucessivamente os governos, os ministros, os anos a irem passando e vão-se inventando leis, alterações às leis, centra-se o debate nisso, centra-se o debate na criação de um campus de justiça onde não houve a mínima intenção de olhar para a gestão eficaz. E temos ali aquela aberração que já está radiografada por todos. Aquilo não vai funcionar. E nós estamos condenados em Lisboa, esperemos que no Porto seja diferente, mas em Lisboa estamos condenados a funcionar com aquilo durante os próximos 20 anos. E onde não houve, era tão simples colocar até os operadores judiciários a darem a sua opinião numa perspectiva de gestão eficaz. Nós não vamos conseguir falar em celeridade enquanto não atacarmos isto. E deixarmos de ter o Estado a querer manter o sistema judicial autofinanciado, aumentando as custas e tirando de lá processos pela via da judicialização. O problema central para mim é um problema de gestão eficaz. Ramos Soares, é para si. Olha, eu estou em vantagem porque a grande parte dos problemas já foram diagnosticados. Eu, às vezes, pergunto a mim próprio porque é que nós, em 30 e tal anos de democracia, não temos uma justiça melhor quando estamos todos de acordo a identificar os problemas. Porque aquilo que estamos aqui hoje a falar podia ter sido falado há 5 ou há 10 anos e, infelizmente, se calhar daqui a 10 anos ainda estamos a falar disto. E é uma interrogação que eu tenho e que os portugueses devem ter. Porque é que nós, em tantos anos de democracia, com sucessivos governos, com sucessivos ministros, não fomos capazes de melhorar a justiça? Tem resposta? A resposta que, por vezes, se ouve de que a culpa é dos profissionais, eu penso que já ninguém aceita. As pessoas já perceberam que isso não é verdade. Eu não quero aceitar a ideia de que os governos sucessivamente não queiram pôr a justiça a funcionar. Também me custa a crer que seja só incompetência. Agora, há uma coisa que parece evidente. Há algumas manifestações de sentimentos contraditórios relativamente ao funcionamento da justiça. Porque o discurso de circunstância de que devemos dar meios à justiça, que a justiça deve funcionar, se repararem, quando o Estado de Direito bate à porta de algumas pessoas, o discurso começa a mudar. Portanto, o interesse que o poder político tem no funcionamento da justiça tem, em certos momentos, elementos de alguma contradição. Agora, na nossa área de intervenção, a questão da gestão é essencial, a questão da legislação processual é essencial. Hoje o processo não é um caminho para a decisão, é um obstáculo, é um conjunto de obstáculos até à decisão e, sobretudo, a má qualidade das leis. Há pouco perguntava, é por maldade. Bom, será que alguém acredita que um governo legisla mal para provocar maus resultados? Eu não acredito. Tem de ser incompetência. Agora, quem é que beneficia com isto? Olha, no caso do Luís Carvalho está a falar da ação executiva, beneficiam 700 mil devedores. Há 700 mil devedores que não pagam as dívidas porque os processos não andam. Estamos a falar, provavelmente, de 25% dos processos pendentes no país. Eu penso que é pouca capacidade de ouvir as pessoas que estão no terreno e ter a capacidade de implementar reformas que eu acho que, na maioria dos casos, não são difíceis. Não é preciso mais juízes, é preciso mais funcionários e sim, mas eu estou convencido que não precisamos de mais juízes, não precisamos de mais procuradores, advogados certamente não precisamos de mais. E, portanto, o problema não é despejar pessoas no sistema, é organizá-lo melhor. E em todo, a questão da qualidade da legislação é uma questão gravíssima. É difícil que seja pior em certos casos. Por exemplo, na questão das custas, nos tribunais, hoje os funcionários estão a aplicar 3 regulamentos de custas diferentes. Quer dizer, um funcionário, quando tem que contar as custas de um processo, perde uma imensidão de tempo só a tentar descobrir qual é a lei que se aplica. Bom, estamos a falarmos de multiplicar isto por
centenas, milhares de processos, vemos o desperdício de eficiência que se tem aí. E todos os dias nos batem à porta, nos entram em casa pela televisão, casos de leis que não se conseguem aplicar. Temos aí, na atualidade do dia, uma lei sobre a qual ninguém se entende. Se ouvir 100 pessoas, há 100 opiniões diferentes sobre uma lei que diz apenas uma coisa simples, quer dizer, isto porquê? De facto, a lei podia ser melhor. Não é? Estamos a falar sobre as escutas? Estou a falar nesse caso, eu não vou ser a 100ª primeira pessoa a dar-lhe a opinião sobre as escutas. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Não, até porque... Vamos lá ver, eu sobre a questão sobre o caso que está a pôr, eu sobre se as escutas foram bem, se foram mal, não tenho opinião, quer dizer, tenho opinião, mas não digo. Não digo porque não quero e não digo porque não posso. Mas o que queria dizer é isto. Nós estamos num momento um pouco esquizofrénico. Porque temos um conjunto de pessoas... Temos tido alguns nos últimos anos. Sim, mas e veja quando. O último tinha sido no processo Freeport. Os mesmos comentadores que estão a escrever hoje artigos de jornais, a dizer isto e aquilo da justiça, também escreveram na altura do caso Freeport. Também escreveram no caso BPN. Escrevem de vez em quando. O que eu digo, a esquizofrenia é esta. Tem um conjunto de pessoas que dizem que a justiça não está a atuar como independente porque escutou determinadas pessoas. E, portanto, nessa perspectiva, acham que não devia ter escutado. Depois tem um outro conjunto que diz que a justiça não é independente porque manda destruir aquelas escutas. Portanto, uma perspectiva contrária que acha que aquelas pessoas deviam ser muito escutadas. O que eu não tenho facilidade a entender é um certo discurso que começa a perceber-se que tem efeitos muito nocivos no processo e que mina a credibilidade do processo, e eu não quero aceitar que seja essa a intenção, de procurar desvalorizar tudo o que está a ser feito. Porque veja uma coisa, nós tivemos um conjunto de buscas no dia 28 de outubro. Até esse dia havia meses de investigação para trás. A Ana Lourenço ouviu falar no processo? Não, eu também não. Porque é que, a partir daquele dia, toda a gente começou a falar no processo? Por uma razão óbvia. O processo tornou-se público numa certa parte. Os mandados de busca, por força daquilo que a lei diz, recentemente foi alterada nesse sentido, tinham um conjunto de informações que trouxeram para a luz do dia um conjunto de factos. Agora, esta ideia de que a justiça está a manipular politicamente não tem o mínimo sentido. Porque se fosse verdade isso, aquelas pessoas que estão a trabalhar há meses, até o dia 28 de outubro, em silêncio e com eficiência, tinham antes das eleições feito aquilo que se diz que estão a fazer agora. Não fizeram. Portanto, esta ideia de que os procuradores, os juízes de instrução, os polícias estão a querer manipular politicamente, essa ideia, do meu ponto de vista, os portugueses não podem comprá-la, porque não tem sentido. Porque se o objetivo, se houvesse uma agenda escondida da justiça, se houvesse uma agenda nesse sentido, repare, se houvesse, estava eu a dizer, certamente ela ter-se-ia manifestado no momento em que podia produzir danos e não agora. Por outro lado, tenho a certeza absoluta que se amanhã for outro partido, outro conjunto de pessoas, o discurso é o mesmo, muda apenas, eventualmente, a cor política do discurso. Conclusão do que eu quero dizer. O processo de Aveiro é um processo importante, está a decorrer, não faço ideia como, só sei disso, o que está nos jornais. Não, acho que todo o discurso deve ser cuidadoso no sentido de procurar evitar que aquele processo seja melindrado ao ponto de não produzir os resultados que todos os portugueses esperam, que é descobrir-se o que é que se passou e punir-se eventuais pessoas que tenham sido responsáveis e absolver-se aqueles que não tenham sido. Independentemente daquilo que forem os próximos passos jurídicos, legais deste processo, ele tem uma versão política, tem uma versão mediática de discussão pública, a partir inclusive do momento em que alguns membros do Governo acusaram os órgãos de investigação criminal e o Ministério Público de fazerem escutas políticas. Queria ouvir a sua opinião sobre isto e o efeito que acha que isto tem na imagem dos profissionais da Justiça. Eu não sei se tem mais efeito na imagem dos profissionais de polícia e mesmo dos procuradores, se tem mais efeito na imagem dos políticos. Eu penso que nós já estamos a chegar ao ponto em que essas questões têm mais efeito já na imagem dos políticos do que no lado da investigação. Por outro lado, também não é isso que mina a capacidade ou o ânimo de investigação por uma questão. Como o doutor há pouco disse, nós estamos habituados a isso. Nós recordamos-nos de quando houve o processo Portugal, termos sido todos acusados de defender os interesses de uns determinados contra uns. Mudou o processo para o caso BPN ou para o caso Freeport e eram as mesmas pessoas e passaram a ser outros a atacar-nos e não. O que eu acho, ou que nós, no caso da Polícia Judiciária, achamos ou entendemos é que o poder político em Portugal não está preparado para ter uma investigação criminal e a funcionar a 100%.
Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que interessa ao poder, ou interessa ao governo que a polícia e a investigação criminal funcione, exceto se tocar no poder. E, portanto, quando os processos têm chegado à orla do poder, e nos últimos anos muitos processos, ou pelo menos começámos a ter essa capacidade, nos últimos anos, de nos aproximarmos, até porque nós estamos a discutir casos de corrupção e crimes conexos, convém dizer que são crimes que só podem ser praticados por quem detém o poder, seja ele administrativo ou político. E, portanto, quando a eficácia dos órgãos de polícia criminal e também do Ministério Público começámos a ser mais eficazes nesta área, logicamente que as pessoas que detêm esse poder começaram a ficar incomodados. E, portanto, toda esta discussão, e depois dos comentadores, como eu já disse uma vez que acho que quando em Itália houve a Operação Mãos Limpas, houve uma determinada operação que foi a caneta suja, ou seja, que era aqueles que depois defendiam nos dias a seguir uma das partes nos jornais. Nós hoje já assistimos à investigação criminal e aos processos mais quentes, quase que ao degladiar de comentadores e de opiniões nos jornais nos dias que se seguem. Não interessa já, repare que nos últimos tempos já nem falamos do caso Face Oculta. Ou seja, isso teve um timing. A partir do momento em que soube que alguém ligado ao governo e, portanto, o Primeiro-Ministro teria, de alguma forma, sido interceptado numa escuta, o centro do processo deslocou-se exatamente para uma situação marginal do processo e não para a situação, para o foco da questão, que é a questão de corrupção em algumas empresas públicas, alguém que se dedicava... Ou seja, houve uma deslocalização. Porquê? Porque passou-se a olhar para o processo com olhos políticos e não com os olhos da investigação criminal. A mediatização do processo passou a ser do ponto de vista político. A nossa investigação criminal, isso passa-nos um pouco ao lado. Ou seja, não é esse o nosso métier. A investigação criminal quer-se célere, eficiente, com rigor, mas de forma alguma pode entrar em questões políticas. A degladiação não é só... não se passa só ao nível do documentário político e documentário mediático. Se dermos alguma atenção àquilo que foram hoje as declarações de Noronha de Nascimento, à saída do encontro com o Presidente da República e às declarações do juiz Paulo Brandão, percebemos que o nível de problemas está também entre vários órgãos de soberania. Não é só nas televisões, em horário nobre. Sim, estas questões depois também, por vezes, se refletem no interior das instituições. E no caso temos um órgão de soberania com alguns intervenientes, com algumas declarações contraditórias. Isso já nos leva ao fundo da questão, que eu não posso comentar também, porque também não a conheço, mas uma coisa me parece ser de dizer neste momento. Nós não sabemos, ao certo, não conhecemos o teor do despacho do Sr. Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, se ordenou ou não, declarou ou não nulas todas as escutas produzidas que visam aquela pessoa, produzidas no processo de Aveiro. Não sabemos. A opinião divide-se nos jornais, nos comentadores. Eu estou convicto de que seguramente não terá sido ordenada a destruição daquelas escutas dos originais, dos atos praticados pelo juiz de instrução de Aveiro. O despacho do Sr. Conselheiro não pode ter visado, acho que isso era um erro, que não seria admissível na Auditor de Justiça no SES, porque o poder jurisdicional, naquele processo, compete em exclusivo àquele juiz. E em sede de recurso, ao Tribunal da Relação de Coimbra, se vier a haver recurso. Como disse o Sr. Presidente do Supremo hoje, à saída da Presidência da República, é o juiz que fixa a sua própria competência. E só em sede de recurso pode ser alterado. O juiz, mal ou bem, de Aveiro, praticou atos. O Sr. Presidente do Supremo tem tanto poder para anular aqueles atos como tem o Dr. Ramos Soares da Comarca de Almada. Não tem nenhum. Por isso eu não acredito que seja essa a decisão, sinceramente. Não acredito que a decisão tenha esse conteúdo e esse efeito, porque não tem poder jurisdicional nenhum. Era criar na magistratura judicial uma hierarquia que nem existe no Ministério Público. Era o fim da independência do poder judicial em Portugal. E eu, por isso, estou convicto que não terá esse conteúdo. E penso que acrescentasse ao que o Dr. Rui Cardoso está a dizer, acho que até, em termos de garantia de defesa, o destruir das escutas nesta altura do processo pode de alguma forma inviabilizar até alguma das garantias. O problema é esse em Portugal da doutrina, ou seja, como dizia há pouco o Dr. Ramos, é que a lei tem 2 anos, e
à primeira vez que se vai aplicar o artigo 11, partiu o país ao meio. Essa lei tem uma história tão curiosa que depois posso falar. Portanto, esse é o drama que nós estamos a aplicar. Repare que a alteração alterou-se, no caso concreto, o célebre do artigo 11. Eu penso que ninguém na comunidade jurídica esperava que aquele artigo viesse a ser tão famoso como ele está a ser. Na primeira vez que é aplicado. Quer explicar, então, eu já lhe dou a palavra, quer explicar a história da alteração deste artigo? A história é mais um daqueles perfeitos exemplos da má legislação. A Unidade de Missão para a Reforma Penal, em 2007, que reúne durante meses, não propõe, discute o assunto, não propõe aquela alteração. Sai um anteprojeto da Comissão para o Governo, sem essa alteração do artigo 11 da linha B, que atribui ao Presidente do Supremo a competência para aqueles atos relativos às escutas relativamente àquelas 3 pessoas. É no Conselho de Ministros que é inserida essa alteração, subitamente. Aparece inserida no Conselho de Ministros e na proposta de lei que o Conselho de Ministros apresenta na Assembleia da República já vem com essa alteração. Há uma ata da Unidade de Missão, a ata número 26, numa reunião de 25 de setembro, que o Dr. Rui Pereira, isto está no site do Ministério da Justiça, o Dr. Rui Pereira informou também que um projeto de revisão foi aprovado pelo Conselho de Ministros, seguindo para a Assembleia da República. Quanto ao Código de Processo Penal, resulta do referido acordo com o PSD, PS-PSD, alterações de pormenor que não modificam a essência das propostas apresentadas, como, por exemplo, a intervenção do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para autorizar a interseção e gravação de comunicações telefónicas de certas figuras do Estado. Isto foi o Dr. Rui Pereira a informar os membros da Comissão, porque a Comissão não propôs nada daquilo. E depois criou-se ali um sistema altamente incoerente. Estão lá 2 normas, já havia competência para aqueles atos dos juízes que compõem a secção criminal do Supremo, para aqueles atos em concreto. E depois atribui-se também ao Presidente do Supremo. E cria-se ali, só que os requisitos não são os mesmos, porque numa norma fala-se em exercício de funções, na outra não se fala, mas fala-se em Primeiro-Ministro. E se fala em Primeiro-Ministro, se calhar tem que ser exercício de funções, não é a pessoa que exerce a função de Primeiro-Ministro. E cria-se aqui um problema terrível para os juristas. E depois andamos a levar pancada na comunicação social porque não interpretamos bem as leis. Mas como é que é possível interpretar bem uma lei destas? Que aparece assim subitamente, sem reflexão, sem debate jurídico. Dr. Luís Filipe Carvalho. Bom, as questões mais quentes do momento foram salientadas e bem salientadas. De facto, há aqui qualquer coisa que é estranha na forma como nós conhecemos o nosso sistema jurídico. A regra é que há um juiz que é competente, e hoje falou-se em competência, que é uma coisa importante, porque já no comunicado de sábado também se falava em competência. O Presidente do Supremo dizia que esta competência é minha, unipessoal, exclusiva, e o Procurador-Geral da República dizia exatamente o mesmo. Está aqui até alguma coordenação entre os 2 comunicados, que saem à mesma hora, às 8 horas de um sábado, meia hora antes de começar a jogar a Seleção Nacional, o que também demonstra algum cuidado comunicacional, porque apanha ali um período menos vivo em termos mediáticos. Bom, e portanto, há aqui um problema de competência. Aquilo que nós estamos habituados, conceptualmente, é que quando alguma coisa decorre num tribunal, essa competência é apreciada por esse próprio tribunal ou então em sede de recurso. Quer dizer, não há um tribunal ao lado que diz assim, olha, desculpa, dá cá isso que isto é meu. Conceptualmente é isto. E aquilo que aconteceu aqui é um bocadinho isto. Quer dizer, aquilo que se tentou transmitir foi aparecer um órgão dizendo, não está agora em causa nem o titular do órgão, nem o órgão, está em causa uma lei mal feita, e isso estamos todos de acordo, dizendo, há aqui um ato, há aqui uma diligência, passou pelo crivo da Polícia Judiciária, pelo crivo do Ministério Público, pelo crivo do juiz de instrução criminal titular, mas eu faço uma leitura da norma em causa e considero que esta competência é minha, unipessoal e exclusiva. E, por conseguinte, vou apreciar esses atos. Esses atos, como eu não autorizei previamente, são nulos. E a questão é saber, isto é compaginável com o quê? Bom, e também tocou na questão, é que, no fundo, nós estamos aqui a falar de 2 cassetes, não é? A cópia e o original. Quanto à cópia, como aquilo foi parar à mão, no ato, de facto... Não se importa, só uma correção. Não falem em cassetes que já não se usam há 15 anos. Vamos para os CDs. Quanto à não sabemos em que âmbito é que despachou quanto à cópia, porque aquilo foi apresentado. A questão agora é saber, então, e o que está em Aveiro. E isso aí devemos seguir, e eu sou exatamente da mesma opinião, porque conceptualmente foi assim que me ensinaram, e é assim que eu continuo a interpretar o nosso sistema legislativo, muito formalista, até aqui. Se calhar isto no sistema... A independência do Poder Judicial. Também mexe com princípios fundamentais, e, portanto, aquilo que está em Aveiro não só não pode ser destruído, seguindo este edifício conceptual, como tem que continuar a ser discutido naquele processo. Pode ser absolutamente nulo, não sei se é ou não, mas pode tem que ser declarado dentro do processo ou em recurso. Exatamente. Assim como, hoje ouvimos falar pela primeira vez, e isso também é salutar,
que mesmo sobre o despacho que declara a nulidade também há recurso. Depois resta aqui saber... Quem pode apresentar recurso neste caso? Bom, como este inquérito, relativamente às cópias, e vamos falar agora das cópias, não é? Que tinham um destinatário, um eventual processo tinha um destinatário. Em bom rigor, este processo devia ter nascido. Quer dizer, as cópias vieram, devia ter sido aberto um processo de crime, e a primeira diligência nesse processo de crime até poderia ser perguntar ao Presidente do Supremo, por iniciativa do Procurador-Geral da República. Mas o processo existia. Ora, se existisse o processo, a lei permite que em alguns tipos de crime, e não sabemos agora aqui neste em concreto, mas não interessa, qualquer pessoa pode se constituir assistente, nomeadamente nos crimes de corrupção e tráfico de influências. Perante um despacho de nulidade, então aí o próprio Procurador-Geral da República podia suscitar a questão em sede de recurso. Recurso para onde? Como nós também temos um edifício que está conceptualmente edificado para que qualquer decisão seja objeto de recurso, eu penso que esta decisão tem que ser objeto de recurso e deve ser objeto de recurso. Aliás, esse artigo 11 tinha só um caso, regulava só um caso, que era a linha A. Depois puseram lá a linha B. Já quanto à linha A, se dizia isso. Se dizia que seria inconstitucional que essa linha A não pudesse ser apreciado um recurso. Portanto, eu entendo, e penso que deverá ser essa a sequência a dar, que deve haver recurso. Havendo recurso é para o Pleno do Supremo. E, portanto, qualquer entidade ou pessoa que tivesse a possibilidade de participar nesse processo de crime aberto, se existisse, aberto, que deveria ter sido aberto, é isso que a lei manda, não é, Carlos Anjos? É assim, a lei manda abrir, deveria recorrer se não se conformasse com esta decisão. E o recurso deveria ser para o Pleno. Se o Pleno mantivesse a decisão, então só haveria um outro recurso, que é a questão fundamental aqui, que é para o Tribunal Constitucional. E a pergunta é saber se aquela interpretação é ou não uma interpretação dada de acordo com a Constituição. Mas o Procurador-Geral da República, ao entender que não havia indícios criminais nas certidões que recebeu, teve a necessidade de recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça? Podia ou não ter arquivado liminarmente aquela decisão? Bom, nós aí temos dois problemas, que é aquilo que pode ser uma decisão que afeta as escutas, a cópia e o original, e aquilo que é uma decisão estritamente para apreciar aquela matéria daquele processo. E nós, em qualquer processo, lidamos também sempre com isto, com as questões de natureza substancial, saber se há ou não indícios de crime, mas muito com as questões de natureza formal. E o Sr. Procurador, quanto a mim até bem, apreciou as duas, quer dizer, pronunciou-se. A opinião dele não é assim tão categórica, conforme está no comunicado. Mas teve o cuidado também de, perante aqui uma questão quente de natureza formal, eu vou perguntar ao Presidente do Supremo, perante uma lei, que eu não sei como é que se lida com isto. Ser declarada a nulidade por via da questão formal não quer dizer necessariamente que o Procurador ficasse atado à necessidade de estar a matar esse tal dito processo de crime que deveria ter sido aberto só com a questão substancial. Não, ele usou os dois expedientes e aí, enfim, é uma decisão do próprio. Esta ação de Noronha do Nascimento significa de facto que ele tem poder jurisdicional sobre este inquérito face ao eu sobre os despachos em concreto, sobre o processo, sobre os contra-despachos, sobre os comunicados, quer dizer, sobre aquilo que é o processo, só tenho informação dos comunicados e não vou tecer comentários, porque não devo. Agora, há uma questão que me parece evidente. O que fazia era muito vaga. Mas o Presidente do Supremo, neste caso, está instalada uma dúvida, estamos aqui a discuti-la, eu não quero emitir a minha opinião sobre os contornos da dúvida, mas há uma dúvida sobre se os despachos foram corretos do Procurador-Geral, do Sr. Presidente do Supremo, etc. Bom, segundo diz o comunicado da Procuradoria-Geral da República, o processo, o inquérito, a certidão ou o dossiê, não sei bem, nem me vou prender com essa terminologia, aquele procedimento terá sido arquivado. Se foi arquivado, já não estará em segredo de justiça. Portanto, não há nenhum obstáculo a que sejam divulgados esses despachos. Não é as escutas, é os despachos, para que as pessoas percebam que despacho deu o Sr. Procurador-Geral e porquê, e que despacho deu o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e porquê, e talvez se dissipem as dúvidas. Porque os processos, uma vez arquivados, processos, certidões, dossiês, não têm segredo de justiça. Portanto, não há nenhuma razão para que não sejam conhecidos estes despachos. Penso eu. E não há nenhuma razão para que a Justiça, as entidades da Justiça, não comuniquem um pouco melhor. Porque, quer dizer, a Justiça não pode dizer aos jornalistas: olhem, os senhores esperem aí 3 meses que eu depois venho falar convosco. Não publiquem nada sobre isto, que eu depois digo o que é. Quer dizer, isso não vai acontecer. Os jornalistas continuam a interessar-se pelo tema, os comentadores também, e, portanto, há uma bola de neve de informação, de contra-informação, de factos, de antifactos, que se continua a gerar. Seria fácil, penso eu, se for verdade, o que está no comunicado certamente é, que houve um procedimento qualquer que foi arquivado, não há segredo de justiça.
nesse processo. Não estou a falar de Aveiro, estou a falar nesta certidão, nesse dossiê, nesse processo. Primeira coisa, fácil de resolver. Segunda coisa, a questão da tal norma se é inconstitucional, se não é. Quem é que diz se é inconstitucional? É o Tribunal Constitucional. Há mecanismos de perguntar ao Tribunal Constitucional. Se há recurso ou não há, o Tribunal não dirá. Mas o Tribunal pode dizer se determinada norma interpretada num certo sentido é ou não constitucional. Quer dizer, nós não podemos estar 10 anos a discutir dúvidas sem recorrer aos mecanismos que temos de esclarecer. Portanto, o que eu acho que resulta do que estou a dizer é isto. É fácil, com estes procedimentos, tentar encontrar respostas, porque se os despachos forem conhecidos, e certamente podem ser conhecidos, nós deixamos de comentar aquilo que ouvimos dizer sobre o que talvez o despacho diga. Cada jurista poderá comentar o despacho, até pode escrever artigos e livros, e tudo isso. Eu não comentarei despachos judiciais porque estou legalmente impedido pelo Estatuto. Mas é uma discussão em aberto que se pode fazer sobre o despacho e tentar compreender, à luz dos primeiros despachos que existiram sobre um artigo novo, qual é a interpretação que deve ter o artigo. Mas há alguma razão que possam invocar os responsáveis por estes órgãos para não divulgar o conteúdo dos despachos? Nomeadamente a salvaguarda do processo que está a decorrer? Pergunto. Mas de qual processo? Do processo de Lisboa? Me parece que não. Porque o processo de Lisboa começará com uma certidão qualquer. Tem um despacho que diz vai ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e tem um despacho do Presidente, não sei quais são os despachos. Estes despachos podem ser conhecidos. Não estamos a falar da divulgação de factos que estão em segredo de justiça no processo de Aveiro. Esse está a seguir os seus termos normais, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um processo ou alguma coisa que surgiu dali e que está na Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, se não for processo judicial, então é que não faz sentido falar em segredo de justiça. Se for um dossiê, então é que não há mesmo segredo de justiça. Quer dizer, aquilo é um processo judicial onde o segredo de justiça já acabou, ou é um dossiê onde nunca houve. Portanto, falta só as pessoas conhecerem e acabar a discussão. Eu gostava só de salientar aqui uma questão que me parece... Uma nova forma processual, não é? Não sei. Esta dúvida que está instalada, e que está instalada não é só neste processo, porque esta questão pode ser uma questão muito relevante no processo de Aveiro. Quer dizer, nós não sabemos. Estas escutas com o Primeiro-Ministro podem ser muito relevantes no processo de Aveiro, independentemente disso. Então não se entenderia que estivessem a ser alvo de uma ordem para serem apagadas, não é? Pois, exatamente. Por isso é que, já hoje os jornais diziam, ainda não terão sido destruídas. Portanto, independentemente de elas serem relevantes no processo de Aveiro, independentemente de elas darem ou não darem, até por razões de natureza material, lugar a um novo processo, há uma dúvida que está instalada hoje. Eu tenho dito que era bom nós conhecermos a posição do Sr. Presidente da República, não agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, para saber conceptualmente, e voltamos a isto, qual é a posição dele para um Estado de Direito, nesta questão, que é uma questão sensível. Aquilo que resolve esta dúvida é o Tribunal Constitucional. Só que nós temos um sistema que não é possível qualquer pessoa, nesta altura, ir entregar um dossiê, como agora aconteceu, eventualmente o Provedor de Justiça, não o estou a ver, porque nós temos essa tradição em Portugal, entregar um dossiê e perguntar ao Tribunal Constitucional pronuncie-se sobre isto. E, portanto, se o Provedor de Justiça não fizer nada, porque neste momento é o único que o poderia fazer, a forma de chegar a isso, até para estes órgãos todos estão envolvidos, todos os juízes de instrução criminal no país, os procuradores, os órgãos de polícia criminal, que estão a ouvir as escutas, o Presidente do Supremo e o Procurador-Geral, é alguém disputar a questão do recurso, da validade formal das escutas, na interpretação da norma. E a questão ficava com o Tribunal Constitucional. A fiscalização sucessiva abstrata seria possível. O Provedor de Justiça, o Procurador-Geral da República, 23 deputados. Eu admito, não creio que vá acontecer. Eu admito que não temos essa tradição. E aqui há, de facto, essa possibilidade. Pode suscitar a fiscalização sucessiva abstrata de qualquer norma, em determinada interpretação, porque as normas têm que ser sempre interpretação. Sim, aquilo que está em causa é uma interpretação. E poderiam fazer. Um grupo parlamentar, um grupo de 23 deputados. São 10 dos deputados, podem suscitar a fiscalização sucessiva abstrata de qualquer norma. Fora do processo, não é a interpretação, a fiscalização concreta, mas é em abstrato. O que neste caso acabaria por funcionar quase como um recurso. Não, porque não teria efeito sobre aquela decisão. Teria efeito, como disse o Dr. Carvalho, teria efeito para o futuro, para a pacificação da... E perguntava-se ao órgão próprio o que é que o órgão acha. Quer dizer, quem diz se as leis são constitucionais não sou eu. Não é o Dr. Rui Carvalho, porque a sua opinião é muito louvável, mas não é. Não somos nós. É o Tribunal Constitucional. Portanto, se há dúvidas, vamos bater à porta de quem sabe e de quem tem competência para dizer. E a partir daí surge outra questão, que é saber se é este ou não um modelo, aquele que o Tribunal Constitucional disser que se é outra questão, não é? Exatamente. Querem para o futuro.
Carlos Anjos. Estamos todos de acordo. Eu começo ou acabo com o que disse ao Procurador, é assim, não se percebe na Justiça como todos falamos quase a mesma língua e depois é tão difícil chegar a consensos. Se bem que este processo vem trazer um mar de coisas novas. Nós estamos todos a discutir um pouco, por uma expressão, o sexo dos anjos. Nós não sabemos o que é que lá está. Estamos a discutir uma espécie de processo, estamos a discutir uma espécie de despacho, ou seja, e discute-se o que é que terá sido dito nas escutas, que já vimos variedíssimas informações ou seja, andamos todos a discutir algo que ninguém conhece, mas que muito provavelmente nunca pôde estar em segredo de justiça. Se não for processo... E mesmo que tenha sido processo, pode não haver declaração e validação do segredo de justiça. Aquela pessoa que faz função de juiz de instrução. E todos nós andamos... O Procurador-Geral da República no sábado em declarações à expressa dizia que se pudesse revelava o conteúdo das escutas. Eu acho que estes desabafos são estes desabafos que não trazem nada de bom, ou seja, as coisas não se resolvem por estados de alma ou por desabafos. Com o devido respeito pelo Sr. Procurador-Geral da República, e que é muito, quer por ele, quer pelo cargo que ocupa, eu acho que nesta situação nós não podemos ter estados de alma. Tem que se apresentar soluções. E os mais altos magistrados da nação é exigir que, num momento de crise, apresentem soluções concretas, ou seja, que esclareçam concretamente o que é que está em cima da mesa. E nós não temos tido esse esclarecimento e continuamos nesta espécie de confusão jurídica, que não sei como é que vamos sair daqui se ninguém dar o primeiro passo, e não se dê vontade disso. Meus senhores, muito obrigada por terem aceitado o convite da SIC Notícias para esta conversa. Fechamos por aqui esta hora de especial. A seguir, não perca no Jornal da Meia-Noite a atualização de toda a informação com o João Abreu. Até amanhã.